Você já se perguntou se realmente está conectando com Deus da maneira que Jesus nos ensinou? Seus ensinamentos sobre a oração não são simplesmente rituais ou palavras aprendidas de memória. São guias profundos que nos convidam a uma comunicação autêntica e transformadora com nosso Pai Celestial. No meio do ritmo acelerado da vida, as distrações constantes e as preocupações que nos sobrecarregam, é fácil perder de vista como nos aproximarmos verdadeiramente dele. Neste vídeo, vamos explorar juntas as lições poderosas e práticas que Jesus nos deixou sobre como falar com Deus. Cada uma delas é uma peça-chave para enriquecer nossa vida espiritual, e a última pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Ele. Convido você a ficar até o final e a escrever nos comentários o seguinte: Amado Deus, por favor, permite-me falar contigo hoje. E se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. A oração do Pai Nosso. Um modelo para conectar com Deus. O Pai Nosso é, sem dúvida, uma das orações mais poderosas que Jesus nos ensinou. É mais do que apenas palavras. É um guia, um modelo completo para nos comunicarmos com Deus, para conectar com Ele de todo o nosso coração, com sinceridade e profundidade. Quando começamos dizendo Pai Nosso que estás nos céus, não estamos apenas pronunciando uma frase vazia. Estamos reconhecendo a Deus como nosso Pai, aquele que cuida de nós, que sempre está presente. É um convite para entrar em uma relação íntima com Ele, para lembrar que não somos estranhos em Sua presença. Ele é nosso Pai e nós, seus filhos. Essa abertura já nos coloca em uma posição de confiança, de proximidade. Não estamos falando com um Deus distante, estamos falando com nosso Pai, e isso transforma completamente nossa perspectiva. Nos lembra que Deus nos ama, que está ali para nos ouvir e cuidar de nós. Ao dizer santificado seja o teu nome, reconhecemos sua grandeza, sua santidade. Não estamos apenas pedindo, estamos reconhecendo quem é Deus, honrando-o e louvando-o. É um lembrete de que, antes de qualquer pedido, devemos colocar Deus na posição que Ele merece, no mais alto. Seu nome é santo e nossa oração começa com reverência. Ao fazer isso, estamos abrindo nosso coração com humildade, reconhecendo sua autoridade e majestade e colocando nossas próprias vidas sob sua santidade. É uma postura de adoração, de dizer: Deus, você é grande, você é santo, e eu estou aqui para te dar honra. Depois pedimos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui estamos declarando nosso desejo de que sua vontade prevaleça, não a nossa. É um ato de entrega e submissão aos seus propósitos, uma aceitação de que Ele sabe mais do que nós. Estamos pedindo a Deus que seu reino, sua justiça, sua paz e sua verdade se estabeleçam em nossas vidas e no mundo inteiro. Este é um compromisso de nossa parte, de viver segundo sua vontade. Porque quando dizemos essas palavras, estamos dizendo: Senhor, quero que minha vida seja um reflexo de seus propósitos, de seus valores. É um lembrete constante de que nossa vida deve estar alinhada com seu plano, com seu amor e com sua verdade. Em seguida, passamos a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nessa frase tão simples, reconhecemos nossa total dependência de Deus para nossas necessidades diárias. Não estamos pedindo luxos, não estamos pedindo excessos, estamos pedindo o necessário, o que Ele sabe que precisamos para viver cada dia. É um ato de humildade, de aceitar que cada bênção vem dEle. Nos ensina a ser gratos, a confiar que Ele sempre provê. Esta frase nos convida a viver o presente, a confiar que Ele nos dará o que precisamos no momento adequado. Nem antes, nem depois, apenas o necessário para hoje. Quando dizemos: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, estamos reconhecendo nossa necessidade de perdão.
Estamos aceitando nossas falhas e pedindo sua misericórdia. Mas não apenas isso. Estamos fazendo um compromisso de perdoar aos outros, como um reflexo do perdão que recebemos dele. Isso nos lembra que o perdão é uma via de mão dupla. Não podemos esperar ser perdoados se não estamos dispostos a perdoar. Esta parte da oração nos convida a liberar, a deixar para trás o rancor, a curar nossas relações. Nos desafia a viver com um coração limpo, com a paz de saber que perdoamos e fomos perdoados. A próxima petição, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é uma declaração de humildade. Reconhecemos que por nós mesmos somos vulneráveis, que precisamos de sua orientação e proteção para resistir às tentações que enfrentamos. Esta parte da oração nos lembra que o caminho da vida está cheio de desafios, de provas e que precisamos da ajuda de Deus para não cair, para nos mantermos firmes. É um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele está conosco, protegendo-nos e nos dando a força para resistir. Aqui, reconhecemos a Deus como nosso protetor, como aquele que nos cuida e nos livra do mal, de tudo aquilo que pode nos afastar de seu amor. Finalmente, em muitas versões da oração, encerramos dizendo: pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É um ato de reconhecimento, de adoração, de lembrar que Ele é soberano, que Ele tem o controle de tudo. Estamos afirmando que seu poder é eterno, que sua glória não tem fim. Terminamos a oração colocando tudo em suas mãos, confiando plenamente em sua autoridade e em seu amor. Esta última declaração nos enche de esperança, nos reafirma na fé de que Deus tem o controle absoluto e que em seu poder e em sua glória, nossas vidas estão seguras. O Pai Nosso não é apenas uma oração, é um guia completo para a nossa relação com Deus. Nos ensina a adorar, a confiar, a pedir, a perdonar e a nos protegermos nele. Nos lembra que cada aspecto de nossa vida pode ser levado a Deus, que Ele está ali para nos ouvir, para nos amar e nos guiar. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, estamos renovando nosso compromisso com Ele, lembrando seu amor e sua grandeza. Nos convida a uma vida de oração sincera, de entrega e de confiança plena em seu amor e seu propósito para nós. Número 2. A profundidade de uma oração autêntica. Você já sentiu que suas orações são quase automáticas? Como se as palavras saíssem, mas sem realmente conectar com o seu coração. É um sentimento comum e muitas vezes indica que precisamos renovar nossa relação com Deus, reconectar com Ele de uma maneira mais profunda e autêntica. Jesus mesmo nos dá a chave em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Em outras palavras, Deus nos convida para um momento de intimidade, de desconexão do mundo exterior, de nos afastarmos das distrações e encontrarmos só com Ele. Porque não se trata de uma demonstração pública, trata-se de um diálogo sincero com nosso Pai. Quando fechamos a porta, estamos dizendo: Deus, aqui estou tal como sou. Ao orar, Deus não nos pede que sejamos perfeitos ou que usemos uma máscara. Ele não busca aparências, mas sinceridade. Às vezes pensamos que precisamos dizer as palavras corretas ou ter uma imagem impecável diante de Deus, mas Ele não se impressiona com nossas fachadas. O que Deus quer é que nos aproximemos dele tal como somos, com nossos defeitos, com nossas dúvidas, com nossas alegrias e nossos medos. A autenticidade é muito mais valiosa para Ele do que qualquer aparência de perfeição. Porque a verdade é que Deus já sabe o que há em nosso coração, e se tentamos ocultá-lo, estamos perdendo a oportunidade de uma conexão real e libertadora. A sinceridade na oração é como água pura. Não precisa de adornos nem ser algo elaborado. É simples, direta e sem complicações. Deus não busca que embelezemos nossos sentimentos, nem que ocultemos o que realmente pensamos.
Ele só quer que sejamos genuínos. A oração não se trata de uma competição de palavras, nem de um discurso perfeito, mas de abrir nosso coração. Assim tal qual. Porque o que importa para Deus é a transparência, a simplicidade de um coração sincero que se atreve a falar sem filtros, que não se guarda nada. Ao orar, não estamos diante de um juiz severo, mas diante de um Pai amoroso. Isso muda completamente nossa perspectiva, não é verdade? Saber que Deus nos ama e nos conhece profundamente, até mais do que nós mesmos nos conhecemos, deveria nos dar a confiança de nos aproximarmos sem medo. Não precisamos ocultar nossos defeitos, nem fingir ser alguém que não somos. Deus nos conhece em nossas lutas e em nossas vitórias, em nossos acertos e em nossos erros. Ele sabe de que estamos feitos e nos ama igual. Então, ao orar, lembre-se de que está falando com alguém que te entende, que não te julga por suas fraquezas, mas que te acolhe e te sustenta. A oração é um ato íntimo, não um espetáculo. Não precisamos de palavras elaboradas nem de discursos. Deus busca a verdade em nosso coração, não frases complicadas. A oração é o desabafo sincero, é a alegria que queremos compartilhar, o agradecimento profundo e o pedido de quem precisa de ajuda. Não precisamos impressionar a Deus, só precisamos ser reais. Imagine que está falando com seu melhor amigo, alguém que te entende sem te julgar. Essa é a relação que Deus quer ter contigo, uma relação onde possa ser tu mesmo, sem pretensões, sem tentar impressionar. Às vezes, quando oramos, há contradições dentro de nós. Dizemos que estamos gratos, mas talvez por dentro sintamos frustração. Pedimos força, mas na verdade estamos cheios de medo. Deus não se ofende por esses sentimentos. Ele espera que sejamos honestos. Porque Ele não busca uma versão polida de nós mesmos, busca a pessoa real, com todas as suas contradições. E está tudo bem apresentar essas emoções, porque Deus entende e sabe como trabalhá-las em nosso interior. Vivemos em uma sociedade que nos impulsiona a mostrar sempre nossa melhor face, seja nas redes sociais, no trabalho ou até com amigos. Mas com Deus, o convite é totalmente oposto. Ele quer que mostremos quem realmente somos. Ele não precisa ver um filtro, nem espera a perfeição. Diante dele, nossas fraquezas são o ponto de partida, não algo a ocultar. É ali, em nossa vulnerabilidade, onde podemos experimentar a verdadeira relação com Deus. Jesus mesmo nos ensinou isso. No momento de maior dor, quando estava no Getsêmani, orou: Pai meu, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus não ocultou sua dor, não tentou ser forte diante de Deus. Foi sincero e vulnerável. E nos mostrou que podemos levar tudo a Deus, inclusive nossos medos e desejos mais profundos. No final, quando oramos com sinceridade, sentimos a presença de Deus de maneira tangível. Já não se trata de palavras bonitas, mas de uma conexão real, de sentir que Deus está ali, nos ouvindo e nos acompanhando. É como o filho pródigo, que voltou ao pai com o coração partido e foi recebido com os braços abertos. Assim nos recebe Deus quando deixamos as máscaras e nos aproximamos com sinceridade. Porque é nessa honestidade onde encontramos sua graça, seu amor e a paz que só Ele pode nos dar. Número 3. A confiança absoluta, entregando nossa vida a Deus. A confiança em Deus é o pilar que sustenta nossa vida de fé. Às vezes oramos, pedimos, mas no fundo duvidamos, como se não estivéssemos seguros de que Deus realmente vai responder. No entanto, Jesus nos deixou uma promessa clara: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. E aqui está a chave. Jesus não apenas nos pede que peçamos, Ele pede que permaneçamos nele. É como uma conexão constante, um relacionamento próximo que fortalece nossa fé. Não se trata apenas de pedir em momentos de necessidade, mas de viver conectados com Ele o tempo todo.
Porque quando confiamos, quando permanecemos nele, nossas orações não são apenas palavras, são expressões cheias de fé e convicção. Confiar em Deus também significa reconhecer que não podemos sozinhos. Muitas vezes nos apoiamos em nossa própria prudência, em nossa lógica, no que podemos controlar. Mas Provérbios 3:5 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria prudência. Isso implica soltar o orgulho, abandonar essa autossuficiência que nos faz pensar que temos todas as respostas. Admitir que precisamos de Deus a cada passo. Porque sim, nossa sabedoria é limitada, e quando tentamos levar o controle, o único que conseguimos é acumular preocupações e ansiedade. Confiar é soltar, deixar que seja Deus quem dirija nossos caminhos, quem nos guie mesmo no que não entendemos. É depender de seu amor e sua orientação, sabendo que Ele sempre vê mais além do que nós podemos ver. E uma parte fundamental dessa confiança é entregar a Ele tudo o que somos e tudo o que fazemos. Como diz o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso vai além de pedir por coisas específicas, é dizer a Deus: aqui está minha vida, meus planos, meus sonhos, tudo. Eu te entrego porque confio que tu sabes o que é melhor. Quando fazemos isso, nos libertamos da carga de ter que planejar cada detalhe e deixamos de nos preocupar com o futuro. Deus tem o controle, e isso nos dá uma paz que o mundo não pode entender. Porque já não estamos caminhando sozinhos, nem confiando apenas em nossas forças. Temos exemplos impressionantes na Bíblia de pessoas que confiaram plenamente em Deus. Abraão, por exemplo, que estava disposto a sacrificar seu filho porque confiava na promessa de Deus. Ou Moisés, que liderou o povo de Israel diante do Mar Vermelho, confiando que Deus abriria um caminho onde parecia impossível. Esses heróis não tinham todas as respostas, mas sua fé os manteve firmes. Cada um deles nos ensina que confiar em Deus significa agir, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. É manter a esperança em meio à incerteza, sabendo que Deus sempre cumpre suas promessas. A confiança em Deus também traz paz ao nosso coração. Em Filipenses, Paulo nos anima a apresentar nossas petições com ação de graças e promete que a paz de Deus guardará nossos corações. Essa paz que não depende de que tudo esteja bem ao nosso redor, mas de saber que Deus está no comando. Quando confiamos nele, essa paz nos protege do medo, nos dá segurança e calma em meio à tempestade. Não é uma paz superficial, é uma paz profunda, que nos preenche porque sabemos que não estamos sozinhos e que Deus está cuidando de cada detalhe. No entanto, a dúvida é uma realidade que todos enfrentamos. Às vezes, a dúvida surge pelas circunstâncias, pelas provações, pelo tempo que passa sem ver respostas. Mas quando duvidamos, nossa fé vacila e perdemos de vista a fidelidade de Deus. Nesses momentos é crucial fortalecer nossa fé com sua palavra, lembrando todas as vezes que Ele foi fiel no passado. Deus não se incomoda com nossas dúvidas, mas espera que decidamos confiar, que escolhamos acreditar apesar do que nossos olhos veem ou não veem. Confiar em Deus é uma decisão diária. Cada dia temos que escolher confiar, lembrar suas promessas e nos apegar ao seu amor. Às vezes é difícil, mas é quando nossa fé se fortalece. Quando olhamos para trás e lembramos todas as vezes que Ele foi fiel. Isso nos dá forças para seguir acreditando, para nos apegarmos às suas promessas em meio a qualquer prova. A confiança em Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas nos assegura que nunca estaremos sozinhos. E quando vivemos confiando nele, experimentamos uma vida cheia de bênçãos. A confiança em Deus nos permite descansar, deixar nossas cargas em suas mãos e focar no que realmente importa. Fortalece nossa relação com Ele e nos faz mais sensíveis à sua voz. Porque no fim, confiar em Deus é viver em paz, em liberdade, em um relacionamento próximo e profundo com nosso Pai,
que sempre tem o melhor para nós. Número 4. A simplicidade de suas palavras. Você já sentiu que precisa encontrar as palavras perfeitas para que Deus realmente ouça suas orações? Como se Ele só prestasse atenção se disséssemos algo elaborado ou com palavras solenes. Mas veja, na realidade, Jesus nos diz exatamente o contrário. Ele nos convida a deixar as repetições vazias, essas palavras que talvez digamos de maneira mecânica, sem realmente senti-las. Mateus 6,7 nos lembra: e ao orar, não useis vãs repetições como os gentios, porque vosso Pai sabe de que coisas tendes necessidade antes que vós lhe peçais. Não se trata de recitar orações perfeitas. Trata-se de abrir nosso coração com sinceridade, de ser reais e transparentes diante dele. Palavras vazias, sem um coração que as respalde, não criam essa conexão genuína que Deus quer ter conosco. Ele quer autenticidade, não formalismos. Quando percebemos que Deus já conhece nossas necessidades, muda completamente a forma como nos aproximamos dele. Não precisamos explicar todos os detalhes de nossa situação ou dar-lhe um relatório do que nos acontece, porque ele já sabe. Então, por que oramos? Oramos para nos alinharmos com ele, para nos aproximarmos e lembrarmos quem ele é em nossa vida. Ele já sabe do que precisamos, e quando vimos com confiança e simplicidade, nos libertamos da carga de impressionar ou convencer. Podemos ir direto ao ponto, com palavras simples, confiando que ele nos ouve com um coração atento e amoroso. Veja o exemplo do publicano em Lucas 18:13. Sua oração foi tão simples, tão breve, mas carregada de humildade. Deus tem misericórdia de mim, pecador. Não usou palavras rebuscadas, não tentou impressionar, apenas abriu seu coração. E Deus ouviu. Naquele momento, a honestidade de sua oração foi mais poderosa que as muitas palavras do fariseu que orava com orgulho. Este publicano não tinha medo de se mostrar tal como era, com suas falhas, sua necessidade, sua dor, porque no fim, Deus aprecia nossas palavras simples e sinceras muito mais que frases bonitas, mas vazias. Ele busca nossa vulnerabilidade, nossa verdade, nossa humanidade. A oração é um diálogo, não um discurso. Imagine-se falando com um pai que te ama profundamente e só quer que você conte o que está em seu coração. Não há necessidade de formalismos, você não precisa preparar um roteiro. Deus quer ouvir nossas palavras autênticas. A relação que temos com Ele é próxima, íntima, e quando nos permitimos falar com Ele dessa forma, algo incrível acontece. Sentimos sua proximidade, sua compreensão. Deixamos de vê-lo como um juiz severo e começamos a vê-lo como um pai amoroso que se interessa por cada detalhe de nossa vida, por mais simples que seja. Às vezes, nos enrolamos pensando que devemos orar de certa maneira ou seguir uma fórmula específica e nessa complicação nos afastamos do verdadeiro propósito da oração. Nos preocupamos com como dizer em vez de focar no que queremos expressar. Mas Deus não busca palavras perfeitas. Ele busca um coração honesto. Ele não precisa que o impressionemos. Ao contrário, cada vez que tentamos fazer isso, perdemos de vista a essência da oração. A oração é simplesmente abrir nosso coração a Deus sem adornos, sem pressões. E Jesus, o próprio Filho de Deus, nos mostrou que palavras simples são suficientes. Em seus momentos mais cruciais, sua oração foi breve e direta. Quando estava no Getsemane, clamou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Simples, direto, sem rodeios. Sua oração não era menos poderosa por ser breve. Pelo contrário, sua simplicidade mostrava sua entrega e sua confiança no Pai. Jesus nos ensina que na simplicidade há força, que as palavras não precisam ser muitas para serem profundas. Incorporar essa simplicidade em nossas orações diárias nos liberta. Podemos orar a qualquer momento e em qualquer lugar, sem nos preocuparmos em dizer as palavras exatas. Às vezes, basta um obrigado, Senhor, ou um Deus, me ajude.
Falar com Ele como falaríamos com um amigo, como alguém que sabe tudo sobre nós, mas ainda assim quer que contemos nossos pensamentos e sentimentos. Nestes momentos, Deus não se fixa na eloquência de nossas palavras, mas na disposição de nosso coração. Então hoje lembre-se que a verdadeira oração não está nas palavras perfeitas, mas no coração sincero. Deixe de lado a pressão de dizer o correto e comece a falar com Deus com toda a honestidade, porque Ele não se fixa no quanto dizemos, mas em como nos aproximamos dEle. Número 5. A oração com fé, acreditando no impossível. A fé na oração é um desafio para muitos. Acreditar que Deus pode fazer o impossível nem sempre é fácil, certo? Especialmente quando nos encontramos em situações que parecem não ter solução. Mas Jesus nos deixou uma promessa poderosa em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e vos virá. Veja como é claro, Jesus está nos dizendo que acreditar é essencial. Não basta apenas pedir, é preciso crer profundamente, convencidos de que Ele o fará. A fé é o que ativa as promessas de Deus. Sem fé, nossas palavras podem ficar apenas nisso, palavras vazias. Mas quando oramos com fé, estamos depositando nossa confiança no poder de Deus, de intervir em nossa vida e fazer aquilo que humanamente parece impossível. Agora, o que é realmente a fé? Hebreus 11 nos dá uma definição tão simples quanto poderosa. A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Ter fé é ter a segurança de que, embora ainda não vejamos, embora as circunstâncias não mudem instantaneamente, Deus está trabalhando. A fé vai além do que nossos olhos veem ou do que nosso coração sente naquele momento. É como se já tivéssemos a resposta em nossas mãos. É dizer, Deus, embora não veja ainda, confio em Ti porque sei que és fiel. Essa é a fé que Deus busca em nós, uma fé baseada em seu caráter, em seu amor e em suas promessas. Mas vamos ser honestos, a dúvida é uma luta constante. Tiago 1,6 nos adverte, peça porém com fé, não duvidando. A dúvida é esse obstáculo que se interpõe entre nossa oração e a resposta de Deus. Quando duvidamos, nossa fé vacila e começamos a ir e vir, perdendo a confiança no que pedimos. Deus quer que cultivemos uma fé firme, uma fé que permaneça sólida mesmo em meio às dificuldades. A dúvida nos torna voláteis, instáveis, mas quando confiamos nele, apesar das circunstâncias, é quando nossa fé se fortalece e cresce. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que demonstraram uma fé admirável, como a mulher que tinha fluxo de sangue em março 25. Ela se aproximou de Jesus com uma fé tão grande que acreditou que apenas tocando seu manto seria curada. E foi. Ou o centurião romano em Mateus 8,5, que disse a Jesus que apenas precisava dizer a palavra e seu servo seria curado. Jesus ficou maravilhado com a fé desse homem. Esses exemplos mostram que a verdadeira fé é audaciosa. Atreve-se a confiar que Deus pode fazer o impossível, que Ele escuta e responde. E aqui vem um segredo poderoso. A verdadeira fé agradece mesmo antes de ver a resposta. Jesus mesmo, antes de multiplicar os pães e os peixes, deu graças. Esse ato de gratidão é uma demonstração de confiança total de que Deus responderá. Agradecer antes de ver o milagre é dizer a Deus, confio que o farás. É uma expressão de fé pura, uma declaração de que acreditamos que Ele tem o controle. Mas claro, nossa fé também é posta à prova. E muitas vezes essas provas nos ensinam a confiar mais, como Jó, que apesar de perder tudo, manteve sua fé em Deus. As provas não estão ali para nos destruir, mas para nos ajudar a crescer e amadurecer em nossa fé. Deus permite que passemos por momentos difíceis para fortalecer nosso caráter e para que nossa fé não dependa das circunstâncias, mas de sua fidelidade. Se você sente que sua fé precisa ser fortalecida, há passos práticos que você pode tomar.
A fé cresce ao passar tempo na palavra de Deus, lendo suas promessas e lembrando de sua fidelidade. Além disso, orar pedindo a Deus que aumente nossa fé é essencial. E cercar-nos de pessoas que nos encorajam na fé faz uma grande diferença. Você não precisa enfrentar as dúvidas sozinho. Estar com outros crentes pode ajudá-lo a permanecer forte. Finalmente, a fé não é algo apenas teórico. A fé nos move a agir. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras está morta. Quando realmente acreditamos que Deus fará algo, nossos passos começam a refletir essa confiança. Agir em fé significa tomar decisões que estão alinhadas com nossas orações. É como dizer: Deus, confio em Ti e minhas ações demonstram isso. Porque a verdadeira fé não fica parada, ela nos impulsiona, nos move em direção ao que acreditamos. Então convido você a orar com fé, acreditando no impossível, sabendo que Deus pode fazer coisas incríveis em sua vida. Que cada oração que você faça esteja cheia da certeza de que Ele ouve, de que Ele responde e de que em seu tempo e à sua maneira você verá a mão dele agir em sua vida. Número 6. O valor do arrependimento. O arrependimento é um dos maiores presentes que Deus nos deu, um caminho direto para restaurar nossa relação com Ele. Talvez você já tenha sentido um peso pesado por algo que fez, um peso que consome e que não sabe como deixar para trás. Esse peso é o pecado, e muitas vezes é ele que se torna uma barreira entre nós e Deus. Mas o arrependimento, sincero e de coração, é a ponte que nos leva de volta a Ele. Em Lucas 18, Jesus nos conta uma parábola que ilustra essa verdade poderosa. 2 homens foram orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, orgulhosamente, exaltava suas próprias obras e se via como justo, desprezando os outros. Mas o publicano, por sua vez, nem sequer ousava levantar os olhos, reconhecendo sua condição e dizendo simplesmente: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus nos diz que foi o publicano, e não o fariseu, quem desceu justificado para sua casa. Porque Deus valoriza um coração humilde e contrito, muito mais do que atos externos de justiça. Confessar nossos pecados a Deus é o primeiro passo para o perdão e a restauração. Em João 1,9, Deus nos assegura: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus não só ouve nossas confissões, como também nos perdoa e nos limpa completamente. A confissão é mais do que admitir erros. É reconhecer nossas falhas sem justificativas, sem desculpas e com o desejo genuíno de mudar. É como dizer: Deus, eu falhei, mas quero voltar para Ti. A fidelidade de Deus garante que Ele sempre cumpre essa promessa de perdão. E sua justiça assegura que, graças ao sacrifício de Jesus, podemos ser perdoados. No processo, Deus não apenas elimina o pecado, mas também limpa cada canto de nossa vida, removendo a culpa e renovando nosso espírito. O pecado não confessado é um fardo que carregamos dia após dia e que afeta cada área de nossa vida, inclusive nossa saúde emocional e espiritual. Davi expressa isso no Salmo 32, falando da angústia que sentiu enquanto ocultava seu pecado. Mas quando confessou sua transgressão a Deus, encontrou alívio e perdão. O pecado oculto gera em nós uma sensação de separação, nos enche de culpa e vergonha e afeta nossa relação com Deus. Mas o arrependimento traz libertação, uma paz que só Deus pode dar. Ao confessar, experimentamos a restauração e a alegria de nos sentirmos próximos a Ele novamente. Nos permite soltar essa carga que carregamos e nos sentir renovados em seu amor. O arrependimento verdadeiro vai além das palavras. Em grego, a palavra metanoia significa uma mudança de mente, uma mudança de direção. Não é apenas sentir remorso, é decidir se afastar do pecado e caminhar em direção a Deus. É olhar para dentro, reconhecer como falhamos e tomar a decisão de viver uma vida que reflita sua justiça.
É muito mais do que dizer "sinto muito". É uma transformação que começa no coração e se mostra em nossas ações. Porque o remorso é temporário, mas o arrependimento verdadeiro nos transforma, nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Às vezes há obstáculos que nos impedem de nos arrepender. O orgulho é um deles. Faz-nos pensar que não precisamos mudar ou que nossas faltas são insignificantes. Também podemos sentir medo da rejeição, pensando que Deus não nos perdoará. Mas isso é uma mentira, porque o coração de Deus é misericordioso e seu desejo é sempre perdoar e restaurar. Em outras ocasiões, simplesmente não compreendemos a magnitude do amor de Deus e não nos damos conta de que Ele anseia por nos receber de braços abertos. O arrependimento nos abre as portas para inúmeros benefícios espirituais. Restabelece nossa relação com Deus, devolve-nos a paz interior e nos enche da certeza de que somos amados e perdoados. A culpa é substituída por uma paz que só Deus pode dar. Além disso, através do arrependimento, o Espírito Santo inicia uma obra de transformação em nós, dando-nos um novo coração e uma nova maneira de ver a vida. Deus nos chama ao arrependimento com paciência e amor. Como diz 2 Pedro 3,9, Ele é paciente conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Este é um chamado constante, um convite que Deus faz uma e outra vez. Não precisamos esperar um momento perfeito ou ser pessoas perfeitas para nos aproximarmos dele. Hoje é o momento para tomar essa decisão, para responder a esse convite. Porque quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Deus e os anjos celebram cada vez que alguém decide voltar ao Pai, restaurar sua relação e viver em seu amor. O arrependimento é o passo para uma vida nova, uma vida cheia de paz e comunhão com Deus. É o ato que nos leva à liberdade, ao amor e à graça que Deus tem para cada um de nós. Número 7. O poder do perdão. O perdão é uma das ações mais poderosas e libertadoras que podemos realizar, tanto para nosso bem-estar emocional quanto para nossa relação com Deus. Você já sentiu que uma ferida não cicatriza porque não conseguiu perdoar alguém? Todos nós estivemos lá em algum momento. Jesus nos diz em Marcos 11 que quando estivermos orando, devemos perdoar se tivermos algo contra alguém, para que nosso Pai Celestial também nos perdoe. Ou seja, o perdão não é apenas um ato em relação aos outros, mas uma condição para a nossa relação com Deus. Porque o ressentimento é um fardo que afeta nossa vida espiritual e nossa paz interior. Quando decidimos perdoar, não só libertamos o outro, mas também nos libertamos desse peso. A Bíblia é clara sobre a relação entre o perdão que damos e o perdão que recebemos. Em Mateus 6,14, Jesus nos lembra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Perdoar não é fácil, mas quando compreendemos o quanto Deus nos perdoou, percebemos que também somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Ao fazer isso, estamos reconhecendo que todos, em algum momento, precisamos da misericórdia de Deus. E se Ele nos perdoou incondicionalmente, como não vamos perdoar aqueles que nos feriram? Jesus mesmo é o exemplo perfeito. Na cruz, em meio a um sofrimento inimaginável, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o tipo de amor e misericórdia que Deus nos convida a ter. Perdoar é um ato de amor e misericórdia. Efésios 4,32 nos chama a sermos bondosos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Isso significa adotar uma atitude compassiva, reconhecendo que todos cometemos erros e que todos precisamos de perdão em algum momento. Ao perdoar, estamos refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. E esse perdão, essa capacidade de deixar ir as ofensas, se torna um testemunho poderoso. As pessoas ao nosso redor veem a paz e a liberdade que o perdão nos dá, e isso glorifica a Deus.
Quando perdoamos, estamos dizendo ao mundo que o amor e a misericórdia de Deus são mais fortes que o rancor e a amargura. O perdão não só beneficia aqueles a quem perdoamos, mas também nos cura. O ressentimento e a amargura podem afetar nossa saúde emocional e física. Perdoar traz cura emocional, libera o peso do rancor e abre a porta para a reconciliação em nossas relações. Mesmo que a relação não volte a ser a mesma, o perdão nos permite seguir em frente sem o fardo da amargura. Além disso, ao perdoar, encontramos paz interior. Essa paz que sentimos ao soltar o rancor e decidir viver em liberdade é incomparável. É como se removêssemos um peso pesado de nosso coração, deixando espaço para que o amor e a alegria floresçam. No entanto, o perdão nem sempre é fácil. Às vezes, a dor causada por alguém é tão profunda que parece impossível superá-la. Outras vezes, o orgulho nos diz que não devemos perdoar, que o outro não merece nosso perdão. Também pode haver medo de que, ao perdoar, nos tornemos vulneráveis e que essa pessoa possa nos ferir novamente. Mas o perdão não significa esquecer ou ignorar o dano. E também não significa que devemos permitir que alguém continue nos machucando. Perdoar é soltar, é deixar nas mãos de Deus a justiça e confiar que Ele cuidará. O perdão genuíno requer passos práticos. Podemos começar orando pela pessoa que nos feriu, pedindo a Deus que nos ajude a vê-la com seus olhos, com compaixão. Também devemos liberar a ofensa, decidir conscientemente que não guardaremos rancor nem buscaremos vingança. E, quando for possível, buscar a reconciliação, curando a relação e reconstruindo as pontes quebradas. Perdoar não significa justificar o que foi feito. Podemos separar a pessoa da ação. Não estamos dizendo que a ofensa estava certa. Estamos dizendo que não deixaremos que controle nossas vidas. Estabelecer limites saudáveis é necessário, especialmente se a pessoa que nos feriu não mudou seu comportamento. Ao perdoar, confiamos que Deus é o juiz justo e deixamos nas mãos dele o resultado. O perdão tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. Quando perdoamos, eliminamos as barreiras que o rancor cria entre nós e Deus. Um coração livre de ressentimento está aberto à orientação do Espírito Santo, e o perdão é um sinal de maturidade espiritual. Refletimos o amor de Deus ao mundo quando perdoamos. Esse amor incondicional que Ele nos mostrou por meio de Jesus se torna real quando escolhemos perdoar. E isso não só nos transforma, mas também aqueles ao nosso redor. Perdoar é caminhar no amor e na liberdade de Deus, um amor que cura, restaura e nos convida a viver em paz. Número 8. A oração pela vontade de Deus. A oração que realmente toca o coração de Deus é aquela que busca se alinhar com sua vontade, não simplesmente cumprir nossos próprios desejos. Às vezes, oramos pedindo que algo aconteça de acordo com nossa visão. Mas você já parou para pensar se o que deseja está realmente em sintonia com o plano de Deus? Jesus nos deu um exemplo poderoso no Pai Nosso, quando disse: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6,10. Estava nos ensinando a colocar os planos de Deus em primeiro lugar. Ao pedir que sua vontade seja feita, estamos dizendo que confiamos que seu plano é maior e melhor que o nosso. Ao dizer: "Venha o teu reino", expressamos nosso desejo de que seu governo, sua justiça e seu amor se estabeleçam em nossas vidas e em todo o mundo. É um convite para que sua perfeição, aquela que vemos no céu, se reflita aqui na terra e em nossas decisões diárias. Jesus não apenas nos ensinou a orar dessa maneira, mas também nos deu um exemplo ainda mais profundo no Getsemane. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, diante do sofrimento que sabia que viria, Jesus disse: "Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Lucas 22. Aqui vemos sua luta humana, seu desejo de evitar a dor. Mas mesmo em meio à sua angústia, Jesus se rendeu à vontade do Pai.
ele nos deixou uma lição que nos desafia profundamente: confiar em Deus mesmo quando sua vontade não é fácil de aceitar, porque em seu plano há um bem maior. Jesus sabia que o propósito de Deus ia além de seu momento de dor, e confiou que esse propósito era perfeito. Para realmente entender e aceitar a vontade de Deus, precisamos de uma transformação profunda em nossa mente. Paulo nos convida em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com os valores e desejos deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A renovação implica mudar nossa maneira de pensar, rejeitar essas prioridades que o mundo promove e abraçar os valores de Deus. Isso não acontece da noite para o dia, mas à medida que permitimos que o Espírito Santo opere em nós e que a palavra de Deus renove nossos pensamentos, começamos a ver sua vontade como boa, agradável e perfeita. Descobrimos que a vontade de Deus é o melhor que podemos buscar e que nela encontramos propósito e direção. Buscar a vontade de Deus traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando confiamos em sua orientação, deixamos de lado a preocupação constante de tomar decisões erradas, porque sabemos que Ele está direcionando nossos passos. Alinhar nossos desejos com os de Deus nos dá clareza, e o fruto de uma vida centrada em sua vontade é evidente. Ao caminhar em seus planos, nossa vida produz resultados que glorificam a Deus, e essa paz interior se torna um testemunho de sua bondade e fidelidade. No entanto, muitas vezes enfrentamos obstáculos internos para aceitar a vontade de Deus. O medo do desconhecido pode nos paralisar, e o desejo de manter o controle nos faz duvidar. Às vezes, é difícil confiar porque tememos que seu plano implique mudanças ou sacrifícios que não estamos prontos para fazer. Mas Deus nos assegura repetidamente que sua vontade é para nosso bem. Ele não é apenas nosso Criador, é também nosso Pai amoroso, que deseja o melhor para nós. Para buscar e discernir a vontade de Deus, precisamos praticar a oração e a meditação em sua palavra. Ao passar tempo com Deus, nosso coração vai se alinhando com o dele. A Bíblia nos mostra seu caráter e seus desejos, e buscar conselhos sábios de líderes e crentes maduros também pode nos ajudar a entender sua direção para nossas vidas. Além disso, devemos ser sensíveis à orientação do Espírito Santo que está em nós para nos ensinar e dirigir. Deus não nos deixa sozinhos neste processo. Ele está sempre lá, nos guiando e nos dando sinais para que compreendamos sua vontade. Confiar na vontade de Deus implica crer que seus planos são melhores que os nossos. Como Isaías 55:8 nos lembra, seus pensamentos e caminhos são mais altos que os nossos. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que confiaram em Deus apesar das dificuldades. José é um exemplo claro. Apesar de ser vendido por seus irmãos, encarcerado injustamente e passar por anos de sofrimento, ele confiou que Deus tinha um propósito maior. No final, Deus o usou para salvar sua família e toda uma nação. Essa é a bondade de Deus. Sua vontade sempre tem um propósito de bênção. Render-se à vontade de Deus é algo que fazemos todos os dias. É uma decisão constante de tomar nossa cruz, de negar a nós mesmos e de seguir a Jesus. Mateus 16:24. A submissão a Deus não significa renunciar aos nossos sonhos, mas confiar que Ele tem sonhos maiores para nós. É viver em obediência, ouvindo e agindo conforme sua palavra. E é ter a esperança de que Ele cumprirá seu propósito em nós, porque sua vontade sempre é boa e perfeita. Quando escolhemos nos alinhar com a vontade de Deus, nossa vida se enche de paz e propósito. Vivemos na certeza de que Ele está conosco em cada passo e que em sua vontade sempre encontraremos nosso verdadeiro destino. Número 9. A ação antes da palavra. Vivendo o que oramos. Quando falamos de fé, de oração, de seguir Jesus, é muito fácil ficarmos apenas nas palavras. Podemos passar muito tempo orando, pedindo a Deus paciência, amor
ou que nos ajude a ser melhores pessoas, mas se nossas ações não refletirem essas orações, ficamos na superficialidade. Jesus foi claro quando disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele nos adverte que não basta dizer que o seguimos, nossa vida deve mostrar isso. Nossa obediência e disposição para agir é o que realmente reflete nossa fé. Não se trata apenas de falar, trata-se de viver o que dizemos e oramos. Tiago nos desafia ainda mais quando diz, mas sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Imagina ouvir a palavra, talvez até entender a mensagem, mas não fazer nada com isso. É como se olhar no espelho e esquecer como somos instantaneamente. A palavra de Deus destina-se a transformar, a mudar nossa maneira de viver. Somente quando aplicamos o que ouvimos, vemos o impacto real em nossa vida e naqueles ao nosso redor. O engano surge quando acreditamos que apenas ouvir já é suficiente, mas a verdadeira fé se demonstra em nossas ações. E aqui entra o amor. Um amor que não é apenas de palavras, mas de atos. Em João 3,18 nos é dito, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em ação e em verdade. Que poderoso é isso! Amar não é apenas dizer eu te amo ou estou contigo. É mostrar isso. É fazer algo pelo necessitado, ser compassivo e generoso. As palavras podem soar bem, mas são nossas ações que realmente mostram o amor de Deus em nós. Se dizemos que amamos a Deus, mas não ajudamos aqueles ao nosso redor, nossas palavras ficam vazias. Quando agimos com amor, nosso testemunho ganha vida e reflete Deus de uma maneira que as palavras nunca poderiam. Viver de acordo com o que oramos requer consistência. Se pedimos a Deus paciência, devemos nos esforçar para praticar a paciência em situações difíceis, quando as coisas não saem como esperamos. Se pedimos sabedoria, nossas decisões devem ser guiadas pela palavra. Se dizemos que buscamos santidade, devemos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Porque orar não é apenas pedir a Deus que haja. É também um chamado para nós mesmos vivermos o que estamos pedindo. Se queremos mudar, se queremos ver transformação, precisamos começar por viver essas orações. Jesus nos deixou uma lição clara na parábola dos dois construtores. Um constrói sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E o que aconteceu? A tempestade chegou e apenas a casa sobre a rocha se manteve firme. Jesus explicou que o homem prudente é aquele que ouve suas palavras e as põe em prática. Quando vivemos o que Jesus ensina, nossa vida se fortalece. É como construir sobre a rocha. Podemos enfrentar qualquer tempestade porque nossa fé não se baseia apenas em palavras, mas em ações firmes e obedientes. No entanto, todos sabemos que viver o que dizemos não é fácil. Às vezes, encontramos obstáculos que nos impedem. Podemos cair na hipocrisia, dizendo uma coisa e fazendo outra. Também está o conformismo, quando nos deixamos levar pelo que é mais fácil ou confortável, ou a falta de compromisso, quando não levamos nossa fé a sério. Essas coisas nos afastam de viver uma fé autêntica, de fazer o que realmente acreditamos e dizemos. Superar esses obstáculos requer um compromisso sincero de nos esforçarmos para ser congruentes e viver com integridade. Quando começamos a viver de acordo com nossas orações, experimentamos um crescimento espiritual profundo. A obediência a Deus fortalece nossa relação com Ele e nos aproxima mais de seu coração. Ao agir conforme nossa fé, nosso exemplo também impacta os demais e mostra o poder transformador de Deus. E nossa própria fé cresce, porque vemos a Deus operar em nós e através de nós em coisas que antes pareciam impossíveis. Então, como podemos garantir que nossas ações reflitam nossas orações? Primeiro, devemos nos avaliar de maneira honesta e regular. Perguntemos se realmente estamos vivendo o que dizemos acreditar.
Peçamos ao Espírito Santo que nos guie, pois Ele é quem nos capacita para obedecer. E dediquemo-nos a estudar a palavra e aplicá-la em todo momento. A fé que vivemos todos os dias é a que realmente nos transforma e transforma aqueles ao nosso redor. É a fé que agrada a Deus, uma fé que não apenas fala, mas atua, ama, é congruente e realmente mostra quem é Deus em nossas vidas. Número 10. A importância da perseverança, orando sem desfalecer. Perseverar na oração não é fácil, certo? Às vezes oramos repetidamente e parece que as respostas não chegam. Talvez você tenha sentido que suas orações ficam no ar, que Deus não está ouvindo ou que as respostas demoram tanto que você começa a pensar em desistir. Mas observe o que Jesus nos ensina em Lucas 18, quando ele diz que devemos orar sempre e não desfalecer. Na parábola da viúva persistente e do juiz injusto, Jesus mostra a importância de não desistirmos. Essa viúva, sendo alguém sem influência ou poder, conseguiu que o juiz atendesse seu pedido com sua persistência. Se até um juiz injusto responde à insistência, quanto mais fará Deus, que é um Pai amoroso e justo. Orar sem cessar, como nos diz Tessalonicenses 5,17, não significa passar 24 horas do dia em oração, mas sim manter uma comunicação constante com Deus, um espírito de oração. Saber que a cada momento de nossa vida podemos recorrer a Ele, que não estamos sozinhos. É um lembrete de nossa dependência de Deus, de que precisamos de sua orientação e direção em tudo o que fazemos. Esta atitude nos leva a uma comunhão contínua, a um estado em que sabemos que cada passo que damos pode ser guiado e apoiado por Ele. Quando as provas chegam, a perseverança na oração se torna nossa força. Romanos 12 nos convida a ser constantes na oração, enquanto estamos alegres na esperança e pacientes na tribulação. O que isso significa? Significa que a oração nos dá força para suportar com paciência, para encontrar alegria na esperança de que Deus está agindo, mesmo que não o vejamos. Orar em meio à dificuldade é como recarregar nosso espírito, nos enche de esperança e nos ajuda a resistir com paciência. Não é que as provações desapareçam imediatamente, mas a oração nos dá paz e força para enfrentá-las. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos poderosos de perseverança na oração. Daniel orou durante 21 dias até que o anjo chegou com a resposta. Elias orou 7 vezes antes que a chuva finalmente aparecesse como uma pequena nuvem. E Ana, a mãe de Samuel, orou com lágrimas e fé até que Deus lhe concedesse um filho. Essas pessoas sabiam que o atraso não significava negação. Elas entenderam que Deus ouve nossas orações e que seu tempo é perfeito. Esses exemplos nos ensinam que, embora as respostas não cheguem imediatamente, Deus está trabalhando e suas promessas se cumprem. Mas sejamos sinceros, às vezes é difícil manter firme na oração. A impaciência nos invade quando queremos uma resposta imediata, ou a dúvida começa a sussurrar que Deus não está ouvindo. E o desânimo se torna forte quando as circunstâncias não parecem melhorar. Nestes momentos, lembremos que esses sentimentos são obstáculos que tentam nos fazer desistir. Perseverar na oração é lembrar que Deus vê o quadro completo, que Ele sabe o que precisamos e quando precisamos. A persistência na oração tem recompensas. Cada vez que oramos, nossa fé se fortalece. Aprendemos a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Perseverar nos ajuda a amadurecer espiritualmente, a confiar que Deus tem o controle e, às vezes, até somos testemunhas de milagres. Talvez não vejamos sempre a resposta que esperamos, mas Deus opera de maneiras surpreendentes e muitas vezes sua resposta chega de formas que nem imaginamos. Para nos ajudar a perseverar, existem práticas que podemos adotar. Por exemplo, estabelecer um tempo diário de oração nos ajuda a criar um hábito sólido. Também é útil orar com outros, pois na comunidade de fé encontramos apoio e encorajamento.
E, acima de tudo, lembrar das promessas de Deus, meditar nas Escrituras que nos asseguram que Ele é fiel e cumpre o que promete. Ao fazer isso, renovamos nossa esperança e fortalecemos nossa constância. A atitude com que oramos também é importante. Não oramos com resignação, mas com fé e expectativa, acreditando que Deus pode responder a qualquer momento. Praticar uma esperança ativa significa orar com a certeza de que Deus está ouvindo e agindo, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente. Agradeçamos a Deus antecipadamente, confiando que sua resposta é perfeita, embora talvez não seja a que esperamos. E por último, lembremos que a verdadeira perseverança na oração é uma rendição à sua vontade. Às vezes, Ele responde de maneiras inesperadas, e parte de nossa perseverança é aceitar e confiar em seu plano. Perseverar na oração não é fácil, mas é poderoso. Nos ajuda a manter-nos próximos de Deus, a enfrentar a vida com esperança e a ver como suas promessas se cumprem em nós. É um convite para confiar, depender e esperar nele, sabendo que cada oração é mais um passo para a manifestação de sua vontade perfeita em nossas vidas. Número 11. Cultive um coração grato em todas as circunstâncias. Com que frequência paramos para agradecer a Deus? Não apenas pelas grandes bênçãos, mas também por aquelas pequenas coisas que às vezes passamos por alto. A gratidão é muito mais do que uma simples resposta ou um obrigado rápido. É uma atitude que Deus deseja que cultivemos, uma que reconhece sua bondade em cada momento. Quando somos gratos, nos conectamos de maneira mais profunda com Deus e começamos a ver a vida de uma perspectiva renovada, onde confiamos em sua fidelidade apesar das circunstâncias. Pensemos na história do leproso grato em Lucas 17. Dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. 10 pessoas foram transformadas, 10 experimentaram um milagre. Mas apenas um teve o ímpeto de voltar para glorificar a Deus e se prostrar aos pés de Jesus. E este era um samaritano, alguém que, nos termos daquela época, era considerado um estrangeiro, uma pessoa fora das promessas de Deus. No entanto, foi ele quem entendeu a importância de retornar e expressar gratidão. Jesus até notou e perguntou: "Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9?" Sua reação nos ensina que Deus realmente valoriza quando voltamos para agradecer, quando tomamos esse momento para reconhecer o que Ele fez em nossas vidas. Agora, a gratidão não é apenas algo que reservamos para os momentos de bênção. Paulo nos exorta em Filipenses a apresentar nossas petições a Deus com ação de graças. Este versículo nos convida a não ficarmos ansiosos, a não deixar que a ansiedade nos consuma, mas a trazer nossas necessidades diante de Deus com uma atitude de gratidão. A gratidão muda nossa perspectiva, porque nos lembra o que Deus já fez, nos ajuda a reconhecer que, enquanto esperamos respostas, já temos razões para agradecer. E essa atitude de gratidão traz paz aos nossos corações, uma paz que guarda nossos pensamentos e nos permite descansar, sabendo que Deus está no controle. Além disso, em Tessalonicenses nos é dito: "Dai graças em tudo." Aqui está uma chave importante. Não se trata de dar graças por tudo, mas em tudo. Não significa que agradecemos pela dor ou pelas dificuldades, mas sim que em meio a qualquer circunstância, nossa gratidão a Deus permanece. Dar graças em tudo é um reflexo de nossa confiança no caráter e nos planos de Deus. É dizer a Deus que, embora não entendamos o porquê de uma situação, confiamos que Ele é bom e que, no final, sua vontade é perfeita. No entanto, manter uma atitude de gratidão constante nem sempre é fácil. Muitas vezes, permitimos que os problemas ou as comparações nos roubem essa gratidão. Nos concentramos tanto no que não temos ou em como os outros parecem estar melhor que esquecemos o que Deus já nos deu.
Às vezes, também nos esquecemos das bênçãos passadas e das maneiras como Deus nos ajudou antes. A ingratidão se infiltra quando deixamos que essas coisas ofusquem as bênçãos de hoje. Para cultivar um espírito de gratidão, podemos tomar algumas medidas práticas. Uma excelente ferramenta é manter um diário de gratidão. Diariamente, anote pelo menos uma coisa pela qual você está agradecido. Ao fazer isso, treinamos nossa mente para ver as bênçãos, mesmo nos dias difíceis. Também podemos expressar nossa gratidão às pessoas que Deus colocou em nossa vida. Isso fortalece nossos relacionamentos e nos torna mais conscientes do bem que recebemos. Dedicar tempo para louvar a Deus, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, também alimenta um coração grato. A gratidão em nossas orações transforma nossa relação com Deus, porque nos aproximamos com um coração que reconhece sua bondade em tudo. Um coração grato tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. A gratidão renova nossa mente, nos permite focar no positivo e nos dá força para enfrentar adversidades. Nos ajuda a ver os desafios de outra perspectiva e a lembrar que, embora estejamos passando por provas, Deus está agindo. Além disso, a gratidão é um testemunho para quem nos rodeia. Quando vivemos agradecidos, mostramos aos outros a paz e a alegria que Deus dá e refletimos seu amor de uma maneira que impacta. A gratidão é o idioma da fé, uma expressão que diz: Deus, confio em Ti, mesmo quando não entendo. Não importa o que enfrentemos, sempre há algo pelo qual ser grato. Portanto, vamos reservar um momento todos os dias para lembrar e agradecer a Deus. Número 12. A oração em tempos de crise. Quando estamos no meio de uma crise, quando sentimos que tudo está desmoronando ao nosso redor, nossa primeira reação costuma ser tentar resolver tudo com nossas próprias forças. Mas o que acontece quando esses esforços não são suficientes? A resposta da Bíblia é clara. Nesses momentos, devemos buscar refúgio em Deus, encontrar paz através da oração e deixar que Ele seja nosso amparo e fortaleza. A oração é essa conexão vital, uma linha direta com o Pai que nos dá consolo e nos lembra que não estamos sozinhos. Pensemos no momento mais difícil que Jesus enfrentou, o Getsemane. Mateus 26 relata que Jesus, sabendo que seu sofrimento estava próximo, foi ao jardim para orar. Ele carregava uma tristeza profunda e até angústia. Nessa oração, Jesus pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Foi um momento de vulnerabilidade e honestidade em que Jesus não escondeu seus sentimentos. No entanto, mesmo em sua dor, ele acrescentou algo fundamental: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Que exemplo poderoso! Jesus nos ensina que em nossos momentos de maior angústia, não devemos ocultar nossos medos, mas trazê-los ao Pai e nos submeter à sua vontade. Essa entrega total é um ato de confiança, um reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o motivo de nossa situação. Outra promessa que encontramos na palavra é que Deus é nosso refúgio e fortaleza. No Salmo 46, somos lembrados de que Ele é nosso pronto socorro nas tribulações. Isso não é apenas um conceito bonito, é uma realidade para aqueles que o buscam em momentos de crise. Deus não apenas está disposto a nos ajudar, mas está próximo, acessível, pronto para nos proteger. O Salmo continua descrevendo cenários caóticos, montanhas desmoronando, oceanos rugindo, mas afirma: não temeremos. Por quê? Porque Deus está conosco. Essa é uma verdade para abraçarmos quando sentimos que o mundo ao nosso redor está desabando. Deus é maior do que qualquer tempestade que enfrentamos. Em seguida, em Filipenses 4:6, Paulo nos exorta a não ficarmos ansiosos, a não sermos consumidos pela ansiedade, mas a levar nossas preocupações a Deus em oração, com ações de graças.
Isso não significa ignorar os problemas, mas abordá-los a partir de uma posição de confiança em Deus. Quando apresentamos nossas petições a Ele e agradecemos antecipadamente, experimentamos uma paz que transcende o que podemos compreender. É uma paz que nos sustenta, que guarda nossos corações e pensamentos. Essa paz não vem porque tudo mudou instantaneamente, mas porque colocamos nossas cargas nas mãos daquele que tem controle sobre tudo. Orar em tempos de crise nem sempre é fácil, mas existem passos que podem nos ajudar. Primeiro, devemos ser honestos com Deus. Não há necessidade de esconder nossos sentimentos, Ele já os conhece. Também precisamos buscar sua vontade, pedir que Ele nos oriente e nos dê sabedoria em nossas decisões. Apegar-se às promessas das Escrituras é fundamental. Lembrar de versículos que falam de sua fidelidade e amor. E não devemos esquecer a importância de compartilhar nossas cargas com outros crentes. Não fomos feitos para enfrentar provações sozinhos. Deus nos deu uma comunidade que pode nos acompanhar e orar por nós. Ao olhar para as Escrituras, encontramos exemplos inspiradores de pessoas que oraram em tempos de crise. David, que foi perseguido e se refugiou em Deus, escreveu salmos onde expressava tanto sua angústia quanto sua confiança. Jó, que perdeu tudo e ainda assim se manteve firme em sua fé. E Paulo e Silas, que no meio da prisão oraram e cantaram a Deus, até que um terremoto abriu as portas de sua cela. Esses exemplos nos ensinam que mesmo nos momentos mais sombrios, a oração transforma nossas circunstâncias e fortalece nossa fé. Finalmente, o que acontece quando oramos em meio à crise? A oração nos dá uma força renovada, nos dá clareza em meio ao caos, e quando Deus age, até o mundo ao nosso redor pode ver seu poder. A oração em tempos de crise é mais do que um simples alívio emocional. É uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus, nos enche de paz e nos permite ser testemunho de sua fidelidade. Número 13. A oração pelos inimigos. É natural que quando alguém nos fere, nosso primeiro impulso seja nos afastarmos ou até mesmo responder na mesma moeda. Mas Jesus nos oferece um caminho diferente, um que desafia nossas inclinações humanas e, ao mesmo tempo, nos liberta. Ele nos chama a orar por nossos inimigos, a amar aqueles que nos perseguem. Amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, diz em Mateus 5,44. Ele não nos pede apenas para tolerar ou ignorar aqueles que nos causaram dano, mas para agir com amor e compaixão. Esta é uma lição radical, não é? Mas aqui está a chave. Esta oração não é apenas para o benefício deles, mas para a nossa própria paz, para que nosso coração permaneça no caminho do amor e da cura. Jesus mesmo é nosso maior exemplo de como amar e orar pelos inimigos. Pense no momento em que estava na cruz, cercado de zombarias e sofrimento. Naquele instante, em vez de julgar ou pedir vingança, suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Este ato de perdão nos ensina o poder que o amor tem mesmo no meio da injustiça. Ele não apenas pregou sobre o amor aos inimigos, ele viveu isso até o fim, mostrando-nos que o perdão e a oração por aqueles que nos ferem podem transformar até os momentos mais sombrios. Ele nos convida a seguir seu exemplo, a deixar que o amor seja mais forte que o rancor e a reconhecer que, muitas vezes, aqueles que nos machucam o fazem a partir da ignorância, sem realmente entender a dor que causam. O apóstolo Paulo também nos oferece uma perspectiva poderosa em Romanos 12:20, onde diz que, se nosso inimigo tem fome, devemos alimentá-lo, e se tem sede, dar-lhe de beber. E embora isso pareça quase absurdo na lógica humana, é realmente um chamado para vencer o mal com o bem. Paulo nos insta a quebrar o ciclo de ódio e vingança ao responder com bondade e compaixão. Amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça deles. O que isso significa?
que nosso amor e gentileza podem despertar neles uma consciência, um desejo de mudança, um sentido de arrependimento. Esse modo de agir não apenas muda nosso coração, mas também tem o potencial de tocar a vida do outro, de fazê-lo ver as coisas de uma perspectiva diferente. Orar por nossos inimigos traz benefícios profundos para nós. Quando tomamos a decisão de interceder por eles, de desejar o bem deles, estamos soltando as correntes do rancor e do ressentimento. Esse peso emocional que carregamos ao nos agarrar à dor e à amargura começa a dissipar-se. Além disso, ao obedecer esse mandamento de Deus, estamos alinhando nosso coração com sua vontade e abrindo nosso coração para receber suas bênçãos. É um ato de obediência que Deus recompensa ao nos encher de paz e liberdade. Porque sim, o rancor é um fardo pesado, é como um veneno que só faz mal a nós mesmos. Orar por eles nos permite deixar esse peso nas mãos de Deus, confiando em sua justiça perfeita. Sei que isso não é fácil, e você provavelmente está se perguntando: como posso começar a orar por alguém que me causou tanto dano? Um bom ponto de partida é pedir a Deus que os abençoe e transforme seus corações. É um passo de fé, um ato que só podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Você pode pedir a Deus que lhe dê forças para perdoar e que lhe permita ver essa pessoa com compaixão. Isso não significa justificar suas ações, mas reconhecer que Deus pode trabalhar na vida deles, assim como tem trabalhado na nossa. Às vezes, o maior obstáculo para orar por nossos inimigos é a dor profunda que eles nos causaram. A cura leva tempo e está tudo bem admitir isso. A Bíblia nos diz que podemos confiar na justiça divina, que não precisamos buscar vingança porque Deus mesmo é nosso defensor. À medida que avançamos neste processo, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele é quem pode trabalhar em nossos corações, dando-nos a graça para perdoar, para orar sinceramente e buscar a paz. Amar os inimigos e orar por eles não significa que tenhamos que suportar abusos ou permitir que continuem nos fazendo mal. Não se trata de ser passivos diante da injustiça, mas de liberar nosso coração da amargura e permitir que Deus haja em nós. Em última análise, a oração pelos inimigos nos transforma, ajuda-nos a crescer no amor e a refletir o coração de Deus, que está sempre disposto a perdoar, curar e reconciliar. Número 14. Encontrando a Deus no silêncio. Vivemos em um mundo tão cheio de ruído, movimento e distrações constantes que raramente paramos para nos aquietar. E aqui vem a pergunta: quando foi a última vez que você realmente se deteve em silêncio para ouvir a Deus? No meio do caos diário, o silêncio não é apenas escasso, é essencial. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos que mostram a importância de parar, ouvir no silêncio e buscar momentos de quietude para experimentar uma comunhão profunda com Deus. Jesus, nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para estar a sós com o Pai. Lucas 5,16 nos diz que ele se retirava para lugares desertos e orava. Isso não era algo esporádico, era um hábito em sua vida. Jesus não buscava apenas um descanso físico, mas uma renovação espiritual. Esses momentos de solidão com Deus eram sua fonte de força, seu espaço para receber direção e ter uma comunhão sem interrupções. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava desses tempos de solidão, quanto mais nós. Nos afastarmos das distrações, encontrar um lugar tranquilo e tornar esses momentos uma prática habitual, pode transformar nossa vida espiritual. O Salmo 46:10 nos faz um convite que, na simplicidade de suas palavras, carrega uma profundidade tremenda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é fácil nos aquietarmos. Estamos tão acostumados à pressa que muitas vezes não sabemos como estar em silêncio. Mas é nesse silêncio que encontramos a Deus. Aquietar-se é reconhecer sua soberania, seu controle sobre tudo, mesmo nos momentos mais difíceis.
Este salmo nos fala em um contexto de caos, lembrando-nos que, embora o mundo esteja cheio de problemas e desafios, podemos descansar na certeza de que Deus continua sendo Deus. Nessa quietude, o estresse se dissolve e começamos a perceber a paz que só Ele pode dar. Então, na história de Elias, vemos algo impressionante. Elias estava esperando que Deus se manifestasse de forma poderosa, no vento, no terremoto ou no fogo. Mas, surpreendentemente, Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Em vez disso, manifestou-se em um silvo apacible e delicado, uma voz tão suave que exigiu toda a atenção e disposição de Elias para ouvi-la. Deus nem sempre se revela no barulho ou no espetacular. Muitas vezes, ele se encontra no sutil, no sussurro, no silêncio. Esta história nos ensina que, para ouvir a Deus, precisamos afastar o ruído e buscar essa voz suave que nos fala na tranquilidade. Nossa oração, além de ser um diálogo, é também um momento para ouvir, não apenas para falar. Acostumamo-nos tanto a encher nossas orações de pedidos e palavras que, às vezes, esquecemos que Deus também tem algo a nos dizer. A escuta ativa na oração é essencial. Por que não tomar um momento de silêncio após orar? Simplesmente esperar, deixar que Deus nos fale. Uma excelente maneira de praticar isso é meditando na palavra, anotando o que sentimos que Deus nos diz e cultivando uma sensibilidade especial ao Espírito Santo. Assim como esperamos no silêncio de uma conversa importante, devemos esperar na oração, dando espaço para Deus falar ao nosso coração. É verdade, o silêncio tem seus obstáculos. Vivemos ocupados, cercados por dispositivos que nos mantêm sempre conectados e enfrentamos preocupações que ocupam nossa mente. Mas reconhecer esses obstáculos é o primeiro passo para superá-los. A tecnologia e as ocupações podem esperar. É vital que aprendamos a criar espaços de silêncio, dedicando momentos específicos para estar a sós com Deus. Talvez funcione para você desligar o telefone, encontrar um lugar sem ruído, praticar exercícios de respiração que ajudem a acalmar sua mente e simplesmente estar na presença dele. E o que acontece quando nos mergulhamos nesse tipo de oração no silêncio? Os benefícios são profundos. Ao ouvir a Deus na quietude, encontramos direção clara. Ele guia nossas decisões e nos dá paz em meio à incerteza. Nossa relação com Ele se aprofunda. Conhecemos seu caráter de uma maneira que só se revela na intimidade. Esse tempo com Ele nos renova e nos fortalece, e saímos desses momentos com uma paz e uma segurança que só sua presença pode dar. Assim, o convite é claro: apartemo-nos, busquemos momentos de solidão com Deus. Permitamos que no silêncio sua voz nos fale. Deus nem sempre estará no ruído ou no caos. Muitas vezes, Ele está nos esperando na quietude, com um sussurro que só aqueles dispostos a ouvir poderão perceber. Após explorarmos os ensinamentos de Jesus sobre a oração, percebemos que falar com Deus é muito mais do que um ato religioso. É uma relação viva e dinâmica que exige sinceridade, confiança e ação. Aprendemos que nossas palavras não precisam ser perfeitas, mas devem ser autênticas, que a fé é essencial para ver o impossível se tornar possível, e que o arrependimento e o perdão são caminhos para a cura e a restauração. Também descobrimos o valor de alinhar-nos com a vontade de Deus, de viver o que oramos e de perseverar sem desfalecer. Ao aplicar essas lições em nossa vida diária, não só transformaremos nossa maneira de orar, mas também permitiremos que Deus transforme nosso coração e nosso ambiente. Encorajo você a colocar esses ensinamentos em prática, a aprofundar sua relação com Deus e a experimentar o poder e a paz que vem de falar com Ele da maneira que Jesus nos mostrou. Que sua vida de oração seja renovada e que você encontre em Deus tudo o que seu coração anseia. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus.
O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.